Olá, meus irmãos, bem-vindos a mais um estudo do livro e Cristo. Estamos agora na primeira parte, capítulo 6, intitulado No Caminho Redentor. Então vamos lá. Esse capítulo é uma consequência, né, daquela visita que o irmão Corvino, ou Quinto Varro, fez junto com as crianças lá na casa do Tassiano. E aí, depois da morte daquela criança, atacado pelo cachorro, nós vamos encontrar aqui toda uma consequência, né, de que essa visita teve, porque depois da morte daquela criança, as pessoas, as famílias começaram a retirar as crianças que estavam sob a tutela do irmão Corvino, e ele começou a perder, né? Ele foi perdendo aos pouquinhos até perder toda a guarda daquelas crianças, o cuidado daquelas crianças. Então, o seu trabalho ele foi sendo aos pouquinhos destruído pelas mãos ali dos romanos, pela influência e pela perseguição que eles estavam fazendo aos cristãos. E aí isso foi debilitando muito ele, isso foi deixando ele muito triste, muito preocupado, muito doente. E a gente vai ver ele acamado. E aí, espiritualmente, né, a mediunidade ali acontece e aparece o irmão Corvino para ele. E é uma mensagem muito importante para nós, porque o irmão Corvino traz um reconforto para ele muito grande ao dizer assim: o coração incapaz de ceder a benefício da felicidade alheia é semente seca que não produz. Então ele está dizendo aqui em relação ao sentimento do irmão Corvino, do Quinto Varro, né, ao Tassiano. Ele não sabia se ele realmente podia ir atrás desse filho, ou se ele tinha que focar o seu trabalho nas crianças. Ele estava errado em ter ido, de alguma maneira, tentar ajudar o Tassiano. E aí o espírito de irmão Corvino, né, o verdadeiro, então fala isso para ele, né? Coração incapaz de ceder a benefício da felicidade alheia, para às vezes tirar aquele olhar dele, aquela vontade dele, mas para perceber a necessidade real do Tassiano, pelo menos naquele momento. Tassiano é filho do Criador, quanto nós mesmos. Não reclames dele aquilo que ainda te não pode dar. Então uma reflexão muito, muito profunda para nós, né? Às vezes a gente quer que aqueles que a gente ama, que aqueles que são nossos amigos, companheiros da vida, que tenham a mesma ideia da gente, que tenham o mesmo, às vezes, nível de conhecimento que a gente tem, não sabendo, às vezes, esperar o momento dele, né? Então, quando ele fala, não reclames dele aquilo que ainda te não pode dar, então as pessoas têm seus momentos. Às vezes elas ainda não estão preparadas para perceber aquilo que a gente já percebe, ou para dar o tempo, ou doar daquilo que a gente já consegue. E que a gente não deve cobrar isso delas. Vamos saber esperar o tempo de cada um. Eu acho que esse capítulo ele fala bastante sobre essa questão do tempo de cada um. Ninguém se faz amado através da exigência. Dá tudo. Aqueles que desejamos ajudar ou salvar nem sempre conseguem compreender de pronto o sentido de nossas palavras, mas podem ser inclinados ou arrastados à renovação por nossos atos e exemplos. Então, mais uma vez, a questão do exemplo, né? Às vezes a gente gasta muito tempo tentando convencer com palavras as pessoas, sendo que às vezes o silêncio e a nossa ação, o nosso exemplo, a nossa atitude de ir lá e fazer e não simplesmente ficar falando, é muito mais profundo, é muito mais transformador, né? E aí chega o casamento de Tassiano com Helena, que já havia sido proposto, né, pelo Vetúrio alguns capítulos atrás. Então toda a família chega ali em Lyon nesse momento para que aconteça essa festa, né, do casamento de Tassiano com Helena. E aí ao chegar, chega também, né, a família, chega também Cíntia e chega o Flávio Súbrio. Flávio Súbrio é aquele soldado que lá nos capítulos passados foi aquele que tinha sido encarregado de assassinar o Quinto Varro, né? Mas aí, por causa de uma questão que o pai do Quinto Varro tinha ajudado ele deixa ele sobreviver. Então agora Cíntia e Flávio Súbrio chegam, mas os dois estavam, depois desses muitos anos, né, convertidos de alguma maneira ao cristianismo. A Cíntia havia sido ajudada muito pelos cristãos, então realmente estava convertida ao cristianismo, e o Flávio Súbrio, por toda aquela culpa que ele carregava e por todos os exemplos que os cristãos davam, ele foi aos pouquinhos se transformando, tendo essas ideias aí modificadas. E aí, em certo momento, a Cíntia vai conversar com o Tassiano, ela vai conversar com seu filho. E ela mostra para ele ser cristã,
demonstra toda aquela modificação que ela teve. E aí, aos olhos de toda a família, por causa disso, ela passa a ser vista como louca. Inclusive, no casamento, ela é isolada, ela não participa, eles isolam ela, deixam ela fechada, enfim. E aí, mas só que ela fala com o Tassiano, né? Noutra época, tive também os olhos vendados. Por mais falasse teu pai, avisadamente, buscando acordar-me, mais surdos se me faziam os ouvidos. Hoje, porém, as palavras dele ressoam em minha consciência com mais nitidez. E isso aqui é muito importante porque a partir desse momento é que o Tassiano começa a entender que o pai dele era cristão. Porque ele sempre acreditou que ele havia sido morto pelos cristãos, o que inicia toda aquela revolta dele, passa a vida inteira perseguindo os cristãos, odiando os cristãos, porque ele acreditava que o pai tinha sido assassinado pelos cristãos. E agora, nesse momento, a mãe dele revela que, na verdade, o pai dele era, sim, cristão. Sempre foi. E a Cíntia que na verdade, era contrária a esse pensamento. Por isso que houve todo esse problema, né, do passado. O que mostra para nós uma questão muito importante, que é a questão da nossa visão, né? A gente vê essa imagem aí, um tá falando que é o 6, o outro tá falando que é o 9, os dois têm o seu ponto de vista muito fortes e brigam por isso. Será que a nossa visão sempre está certa? Será que aquilo que a gente realmente acredita é aquilo que de verdade é? Será que não existe um outro ponto de vista que também pode estar certo? Isso é que a gente chama de paradigma, né? Paradigma é aquilo que a gente passa a vida acreditando que é daquela forma, a gente acostumou, a gente tem a nossa cultura, de achar que aquilo é daquele jeito, e nós temos muita dificuldade de mudar a forma de ver as coisas, né? Então, por isso que quebrar paradigmas é muito difícil. E naquele momento, Tassiano começa a quebrar o seu paradigma, né? Ele sempre acreditou numa coisa, sempre acreditou que ele estava certo. Na verdade, ele passa a perceber de que ele não estava tão certo assim naquele pensamento. Então, será que nós temos alguma coisa em nós né, que a vida inteira a gente sempre acreditou que era daquela forma, nós temos realmente dificuldade de acreditar, às vezes a gente caça briga com outras pessoas pelaquela crença, mas será que a gente não poderia ter o coração, às vezes, ou o pensamento um pouco mais suaves e ver que a visão do outro também pode estar certo? Aí a gente avança mais um ano, vamos para o ano de 235, e é importante porque muda, né, o César da época. O César antigo morre e agora entra uma pessoa no poder. E ele é extremamente ferrenho na perseguição dos cristãos, né? Uma forte perseguição aos cristãos, que agora são muito mais intensamente condenados à morte, perseguidos, as famílias vendidas para outras regiões para serem separadas, para expurgar realmente o cristianismo naquela região ali dominada por Roma, né? E aí nós vamos encontrar mais uma vez a figura de Rufo, que é aquele escravo cristão e que nós sabemos é uma das reencarnações anteriores de Eurípides Barçanufo. E aí nesse momento, onde ele é perseguido, ele é obrigado a deixar o cristianismo, mais uma vez ele se impõe, e mesmo diante da perspectiva de perder a sua família, ele demonstra fé e tem um diálogo muito importante ali, muito profundo, que nos ensina muito, nós trouxemos, que é o seguinte, ele fala o seguinte: Senhor, né, falando lá para o seu inquisidor lá, Senhor, os que vão morrer colocam-se à frente da verdade. Dói-me o coração reconhecer a esposa e as filhinhas humilhadas pelo incerto destino que as espera na terra. Entretanto, entrego-as nessa hora ao juiz do céu. Hoje podeis sentenciar, acaso o solo, o arvoredo e outros? E o ouro permanecem em vossas mãos. Amanhã, porém, serei chamado à prestação de contas nos tribunais divinos. Onde estão aqueles que em outro tempo perseguiram e condenaram? Arrojaram-se todos ao mesmo pó em que se confundem os servos e os senhores. As liteiras da vaidade e do orgulho consomem-se no tempo. Não tema a morte, que para vós é enigma e mistério, e para mim é libertação e vida. Então ele demonstra extrema fé, né? Essa crença que o cristianismo traz para eles de que a morte é só uma continuidade, de que a família está nas mãos de Deus, de que existe justiça na divindade, e que a forma como eles viam ali a morte, né, que os romanos viam, com toda essa dificuldade, essa angústia, na verdade para eles, para os cristãos, era só uma passagem. Então que nós tenhamos essa fé também, né, diante da dificuldade, diante da humilhação, diante da morte, essa fé que Rufo nos ensina neste momento, que é muito bonita. E aí, para finalizar aqui nosso pensamento, nós temos depois, né, o encontro de Cíntia com o irmão Corvino, que na verdade é o Varro, ela não sabia, mas ela, né, diante dessa loucura que a família
acredita nela, ela é vigiada o tempo todo, ela consegue fugir desses guardas que ficam a vigiando e vai de encontro a esse famoso irmão Corvino, que todo mundo ali conhecia na região, para conversar com ele. E ela fala: eu errei preferindo o inferno do ouro, quando Deus me oferecia o paraíso da paz, né? Com aquele marido que ela tinha antes, que falava do cristianismo com tanta beleza. Desprezei o companheiro que realmente me queria para a glória do Espírito, e julgaram-me senhora de robusto juízo. Agora procuro recuperar minha alma e tratam-me por louca. Estou farta de ilusões, quero a bênção do Cristo Consolador, aspiro à renovação. Então ela fala bem daquele antigo marido, do quanto ela estava arrependida de ter trocado ele por essa vida de vaidade, e de que agora ela quer ser cristã, e de que agora todos acreditam que ela é louca, né? Então ela abre todo o seu coração, e ele sempre caladinho. E a partir do momento que ele fala alguma coisa para ela recebe aquela energia e ela percebe pela voz quem ele era. E ela fala: Varro. Ela percebe que é o Varro. E aí eles têm aquele momento muito bonito de reencontro, mas é o momento que ela desencarna. Naquele momento, ela só fala o nome dele e ela desencarna. Então, é um momento muito bonito do livro, né? Que nos mostra que a gente não pode perder tempo da nossa vida. Que às vezes, como a espiritualidade nos fala, né? Muitos de nós espíritas chegamos do lado de lá e aí percebemos o tanto de tempo que a gente perdeu, né, com os nossos egoísmos, com as nossas ilusões. Então vamos já regaçar as mangas, né, no trabalho, na entrega para o nosso Senhor Jesus, para o trabalho do Cristo. E aí com a morte de Cíntia, e com a anterior morte daquela criança, né, o Varro, né, o irmão Corvino, é realmente perseguido, e agora o Vetúrio que estava ali, ele vai de encontro e ele pede a sua prisão, né? Ele pede a prisão do Varro. E aí a gente finaliza esse capítulo com uma frase, né, que Emmanuel traz para nós, que é o seguinte: o martírio supremo de Quinto Varro ia começar. Então todo aquele sofrimento que ele viveu até agora, do abandono do filho, de viver em isolamento, da perseguição por ser cristão, na verdade tudo isso era só o início, né? E agora é que o martírio dele iria realmente começar. Então vamos ver aí o que nos espera para os próximos capítulos. São muitos aprendizados e muitas reflexões. Um grande abraço e bons estudos, né, a todos.